Fala pessoal, professor Gilvan aqui do RL Review na área, vim trazer para vocês mais uma questão aí, dessa vez sobre eletrofisiologia, que é um tema que é o terror, né, na maioria de nós otorrinos, mas é uma questão fácil, uma questão direta e que eu vou aproveitar para puxar o gancho ali e a gente discutir uns aspectos importantes da anatomia da via vestibular e também sobre esse exame tão importante que é o VEMP, já adiantando para vocês. Então, bora lá para a questão. A questão pergunta o seguinte: o VEMP cervical ele avalia, primeira alternativa, a cóclea, o nervo coclear e os núcleos vestibulares. Daí você já vê que tem alguma coisa errada. No nervo coclear para núcleo vestibular não tem muito a ver uma via com a outra, mas bora seguir em frente. Sáculo, nervo vestibular inferior, núcleos vestibulares e vias vestibuloespinais. Letra C, a mesma coisa, só que trocando o sáculo pelo utrículo, contendo também o nervo vestibular inferior, núcleos vestibulares, vias vestibuloespinhais. E a alternativa D, canais verticais, nervo vestibular inferior e o superior e conexões dos núcleos vestibulares. Então bora discutir, bora relembrar o que é o VEMP cervical, o que ele avalia. Então a gente precisa lembrar que o VEMP cervical, o que ele é? Ele é um potencial evocado miogênico vestibular. VEMP é a sigla em inglês. Ele tem duas modalidades básicas, o VEMP cervical e o VEMP ocular, sendo que o VEMP cervical é aquele que vai ser o objetivo do nosso estudo agora. Tá? O que tem que lembrar do VEMP cervical? No VEMP cervical, a gente avalia o potencial de ação ali mensurando, colocando o eletrodo de superfície no esternocleidomastoideu. Por que isso? Existe um reflexo primitivo que ele se baseia na emissão de um som, na captação desse som através do sáculo, já adiantando para vocês, e com um potencial bifásico inibitório que vai até o esternocleidomastoideu, gerando ali uma inibição da tua contração. Então, o VEMP cervical, antes de mais nada, é um potencial bifásico de caráter inibitório. Ele é um arco reflexo primitivo desencadeado por sons de alta intensidade, de 90 decibéis ou até mais. Ele depende ali de uma transmissão pelo sáculo. O sáculo, por incrível que pareça, apesar de ser um órgão vestibular, ele tem alguns receptores, algumas células ali que conseguem reconhecer os estímulos sonoros e vibratórios. Então, a gente tem a transmissão aqui desses estímulos para o sáculo, a condução do potencial de ação pelo nervo vestibular inferior, para os núcleos vestibulares ipsilateralmente, também ipsilateralmente as vias vestíbulo-espinais, núcleo e nervo acessório e desencadeando o potencial inibitório por fim no músculo esternocleidomastoideu. Então, sáculo, nervo vestibular inferior, núcleos vestibulares, as vias vestíbulo-espinais com o nervo acessório e o músculo esternocleidomastoideu. Tá certo? Então essa é a via ali resumidamente. Quais são as indicações do VEMP cervical? Na nossa rotina não é muito habitual ficar pedindo VEMP para qualquer paciente, mas para algumas vestibulopatias em específicas, alguns distúrbios centrais ou mesmo de audição, pode ser útil. Aqui eu vou citar dois que são os mais úteis aí que vocês têm que saber para a prova, né? Então as principais indicações do VEMP cervical, que são a deiscência do canal semicircular superior e a doença de Meniere. Outras indicações também existem. E é importante lembrar, não é o objetivo agora, vai ter uma aula específica sobre o VEMP ocular, mas como que eu decorei para a prova? Vocês têm que decorar para a prova que o VEMP cervical avalia o sáculo. Cervical, sáculo. A sonoridade é bem parecida. Aí o VEMP ocular avalia o utrículo. Ocular, utrículo. Então decorem assim ali pela consoante, pela vogal, ali pelo fonema parecido, tá certo? E vamos dar uma olhada então como que é o traçado assim desse exame. Né? Ele parece com qualquer outro exame eletrofisiológico, mas na verdade tem as suas peculiaridades. O VEMP, como eu disse antes, ele é um potencial bifásico, então ele tem uma onda que é a primeirinha, que ela é positiva, seguida de uma onda negativa, o P1 e o N1. E o que é o normal do VEMP? Como eu falei para vocês, ele é desencadeado com sons de alta intensidade, sendo que o limiar é entre 70 e 95 decibéis na maioria das referências. Reparem aqui que o paciente ele tem uma curva bem determinada, com P1 e N1 identificáveis no 80, mas no 75 já perdeu. Então, o último volume ali, onde ele consegue ter uma curva observável, é o nosso limiar, que o normal é de 70 a 95 decibéis. O que mais que a gente analisa? A gente analisa também a amplitude da onda, que vai aqui do pico do nosso potencial positivo até o nadir aqui do negativo. A gente traça ali essa reta, essa distância vertical,
compara um lado com o outro, compara direito com esquerda. Aqui nesse exame a gente está vendo só o lado direito a princípio, mas você compararia e a assimetria, a diferença normal esperada seria de até 40% a 42% dependendo da referência, tá? Mais que isso já teria algum dos lados alterados. E, por fim, a latência do P13 e do N23. O P13 é justamente essa primeira curva aqui. Reparem que a latência bate mais ou menos nos 13 milissegundos. E o N1, que é o N23, tem essa latência que bate aqui nos 23 milissegundos. Pequenas diferenças são toleráveis, ali um pouco acima de 13, um pouco acima de 23 milissegundos, mas isso vocês não precisam decorar. E o que a gente observa nessas patologias aí que eu citei? Quais são as alterações? Na deiscência do canal semicircular superior, a alteração mais marcante vai ser um rebaixamento do limiar do VEMP. Como eu disse para vocês, ali até 70, 95 ainda é tolerável. Quando esse limiar ele se rebaixa para menos de 60 decibéis, a gente considera ali uma suspeita, né, de terceira janela ou de deiscência do canal semicircular superior. Aqui uma foto clássica de um VEMP de deiscência de canal superior, em que a gente observa que o limiar está aqui batendo em 55 decibéis. Portanto, uma suspeita ali de deiscência do canal superior, de 60 para baixo ali o rebaixamento do limiar. O que mais acontece na deiscência? Você pode ter uma amplitude aumentada, portanto ali com uma assimetria entre o lado e o outro. É como se o estímulo ele se desencadeasse de uma forma mais fácil, já que você tem uma condução anômala ali da vibração, da parte sonora, pela terceira janela. E ele demora mais, na verdade, para cessar quando você vai reduzindo o volume. Então, ele é estimulado mais intensamente com o mesmo estímulo, e com estímulos menores ele continua sendo estimulado ali porque tem essa falha óssea da terceira janela. O que mais que a gente tem que discutir? Do Meniere. No Meniere você pode ter aspectos diferentes do VEMP cervical, não tem uma resposta correta. Pode ter um VEMP normal, nos estágios ali mais iniciais, fora de crise, ou você pode ter um aumento inicial das amplitudes de resposta, ou mesmo, que é mais característico naqueles quadros já de algum tempinho, é uma redução ali das respostas ou mesmo ausência de resposta nas fases mais tardias. Lembrar que o Meniere ele não acomete somente a cóclea, ele progride e o sáculo é uma das estruturas mais precocemente acometidas na doença de Meniere. Então o VEMP cervical ele de certa forma serve também para estadiar a doença de Meniere, por isso que ele é importante nessa indicação. Decorem essas duas, tá certo? Então, com isso a gente consegue responder facinho a nossa questão. Na verdade, bastava você saber o que o VEMP cervical avalia, que você já conseguiria perceber que o sáculo é a resposta correta, nem precisava saber as vias anatômicas, mas já que a gente discutiu, lembra, vai para o sáculo, nervo vestibular inferior, desce ipsilateral, vai para os núcleos vestibulares, desce ipsilateral pelas vias vestíbulo-espinais, nervo acessório, músculo esternocleidomastoideu, potencial inibitório. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado aí da questão. Qualquer dúvida, a gente está à disposição no Instagram, nos nossos canais, nosso grupo de WhatsApp e até breve.